Convidamos neste momento para presidir esse painel o desembargador Mário Deviene, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Convidamos o doutor Carlos Neves, coordenador científico do nosso Congresso. Convidamos a doutora Gabriela Hollenberg, jurista de Brasília. Tira, porque vai sobrar a cadeira nele, né? E o jurista Telson Ferreira, também de Brasília, Carlos, que foi membro da você Justiça é Eleitoral. advogado eleitoralista. Sou diretor da Escola Superior da Advocacia. Você fica mais? Da ESA, né? Da ESA. Vamos lá? Só vai voltar. Luciana, como sempre. Ela vai anunciar lá ainda, né? Aqui tem um microfone lá. Convidamos também a doutora Luciana Nepomuceno, de Minas Gerais. Ressaltamos o agradecimento das Escolas Judiciária Eleitoral e da Escola Superior da Advocacia, a doutora Luciana, que gentilmente nos cedeu um exemplar de sua obra, que será sorteada no final do dia de amanhã, junto com outras obras de colegas e advogados que escreveram sobre a matéria eleitoral. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a gentileza do convite da Escola de Judicial Eleitoral aqui de Pernambuco, convite muito amável do desembargador eleitoral Delmiro Campos, e muito me honra estar aqui, é uma alegria muito grande poder participar desse importante evento de discussão a respeito de direito eleitoral. Nós estamos aí em meio a uma reforma política e esse debate é muito importante para o aprimoramento da democracia. Eu quero cumprimentar os organizadores do evento, né, a Escola Judicial Eleitoral aqui de Pernambuco, a Escola Superior da Advocacia também de Pernambuco. Cumprimento ambos na pessoa do Dr. Carlos Neves e do Dr. Delmiro Campos. Quero agradecer também o cumprimento especial ao meu amigo desembargador Antônio Carlos, presidente do TRE, saudar todos os ilustres componentes da mesa e, desde logo, vamos dar início, então, ao terceiro painel, cujo tema é o seguinte: propaganda eleitoral, definindo limites e assegurando liberdades, a garantia da paridade de armas e a liberdade de expressão política. Então, dando início aos debates, eu quero passar, então, a palavra ao ilustre jurista, Dr. Telson Ferreira, que é advogado eleitoralista em Brasília, é juiz no Tribunal Regional Eleitoral na classe jurista, professor, advogado e presidente do Colégio Permanente de Juristas Eleitorais do país. Então, com a palavra, o eminente juiz Dr. Telson Ferreira, desembargador eleitoral. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu não poderia me furtar a oportunidade de agradecer de coração o convite que me foi feito pelo Dr. Delmiro, colega que está fazendo um excelente trabalho aqui perante a EGE do TRE de Pernambuco. Também, da mesma forma, agradecer, sensibilizado, o convite feito pelo Carlinhos, pelo Carlos Neves, pelo eminente ministro de sempre, Joelson Dias, também pelo eminente professor Dr. Walter Agra, ou seja, Walter é paraibano, né, e é radicado aqui em Pernambuco, mas eu sempre digo a ele: Valber, nunca esqueça suas origens, né? Ele começou a querer falar igual o recifense, de olha, que o paraibano, o sotaque é diferente, mas a gente brincando, ele disse que nunca vai negar as origens, que é lá de Campina Grande.
excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutor Mário Deviene Ferraz, na pessoa de quem eu saúdo todos os juristas, os desembargadores, os juízes eleitorais aqui presentes. É uma satisfação imensa, doutor Mário, fazer parte de uma mesa presidida por Vossa Excelência. E aqui eu não poderia deixar de fazer um registro no sentido de que destacar que a sua passagem pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ficará gravado de uma maneira indelével na história da Justiça Eleitoral. Quem conhece, e muitos aqui conhecem, sabe que Vossa Excelência, além de um magistrado altamente experiente, justo e firme, bem como conhecedor do direito, Vossa Excelência, desembargador Mário, tem uma coisa que eu confesso ter uma inveja muito grande de Vossa Excelência, que é a sua vivacidade, que é a sua jovialidade. Vossa Excelência, na medida do possível, sempre está presente a todos os convites que lhe é oferecido. E ontem à noite o doutor Delmiro e outros colegas conversando, e destacamos que Vossa Excelência é, de fato, uma unanimidade. Então, eu gostaria de uma salva de palmas a Vossa Excelência pelo trabalho que está sendo feito perante a Justiça Eleitoral, não só do Brasil, mas também na presidência do COPTREL. Vossa Excelência está fazendo um trabalho extraordinário. Muito obrigado. Doutor Carlos, eu já registrei, professor, advogado, renomado, né? A Gabriela, eu tenho uma admiração profunda, uma das maiores advogadas eleitoralistas do país. Gabriela é altamente respeitada no seio do Tribunal Superior Eleitoral. Quem conhece sabe que eu não estou faltando com a verdade, não é isso, doutor Gustavo Guedes, perdão. A doutora Luciana Nepomuceno, ex-jurista do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Eu tive o prazer de conhecê-la antes de ser juíza e durante a sua judicatura. Deixou também o seu registro, deixou votos bastante alentados naquele Egrégio Tribunal. Tribunal esse que é um dos mais difíceis de você exercer a judicatura, porque são simplesmente 853 municípios. Não é pouca coisa. Pelo contrário, são muitos municípios. Portanto, eu gostaria de rapidamente agradecer e dar um fraterno abraço a todos os colegas juristas e juízes eleitorais, doutor Felipe, doutor Luiz, né, o eminente doutor Diego também que está aqui, e outros tantos, doutor Márcio Maranhão, daqui da minha Paraíba, que está aqui presente. E aí eu paro por aqui para evitar o esquecimento da citação de algum de vocês. Então, feito esses cumprimentos, eu gostaria de dizer que, diferentemente da doutora Gabriela e do doutor Carlos e da doutora Luciana, que com certeza eles irão se aprofundar na temática do nosso painel, ou seja, irão trazer não só o que pode, o que não pode ser feito, mas também definir as campanhas eleitorais, as espécies, e vão detalhar com mais profundidade a temática do nosso painel. Eu optei por, na esteira do que ficou definido hoje pela manhã, de trazer algumas inquietudes, doutor Gustavo Guedes, de trazer alguns fatos que eu acho que são importantes para que nós possamos partir de uma premissa, e principalmente uma premissa constitucional, até chegarmos às restrições constantes na legislação infraconstitucional no que tange à campanha eleitoral. Portanto, quando eu entro na sala de aula e vou falar sobre eleições, a primeira coisa que me vem à mente, doutor Delmiro e doutor Júlio, eminente jurista aqui também do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco, a primeira coisa que me vem à mente é exatamente o texto do parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, que será exercido através dos seus representantes devidamente eleitos. Entendo eu que esse é a origem, é a fonte e até mesmo a justificativa até mesmo da existência da justiça eleitoral. Justiça essa que tem como seu mistério, seu papel constitucional, não apenas realizar umas eleições, mas também fiscalizar o devido cumprimento das normas
constitucionais e também infraconstitucionais. Portanto, a representatividade ela é concretizada através das eleições. Eleições essas, vice-governadora Margarete, eleições essas, Vossa Excelência é profunda conhecedora, inclusive conhecimento de causa do que é uma eleição. A eleição, eu faço isso pedindo escusas por estar dizendo coisas óbvias, mas eu sei que nós temos aqui muitos estudantes e advogados recém-formados e que têm um interesse por conhecer um pouco do direito eleitoral. É importante deixarmos claro que a eleição, sob a ótica do partido político, sobre a ótica do candidato, ela é uma disputa que objetiva angariar votos. Então, se pararmos para olhar a eleição sobre a vertente, sobre a ótica do candidato e do partido político, o objetivo dela é exatamente angariar votos, conseguir fazer com que os eleitores entendam, compreendam e sufraguem o voto naquele candidato ou naquele partido político que está colocando o seu nome à disposição da sociedade. E, por outro lado, ou seja, na ótica do eleitor, uma eleição é simplesmente um processo de escolha. Gabriela, o eleitor, ou seja, todos nós, quando vamos em outubro às urnas, nós nos deparamos com opções. Então, é importante que o eleitor tenha essa plena convicção de que ele está indo lá exercer uma escolha. Ele vai escolher, com base no princípio constitucional nosso da democracia representativa, ele vai escolher quem serão os nossos representantes, seja para os cargos de governo, ou seja, para o parlamento. Então, feito essa concepção constitucional sobre a ótica do partido político e sobre a ótica do eleitor, aí eu pergunto, é aí nesse vácuo que entra a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, ela tem uma função fundamental. Ela tem uma função primordial, desembargador presidente Mário Deviene, que é exatamente ligar, é um elo de ligação, é o instrumento pelo qual a informação, ou seja, quem é aquele candidato, quais são as propostas daquele partido, chegam ao conhecimento do eleitor, sob pena da nossa democracia representativa não ser, na prática, legítima, se porventura nós tivermos uma visão, com devido respeito de alguns juristas, altamente restritiva das propagandas eleitorais. Eu já adianto aqui de plano que eu comungo integralmente com o entendimento do eminente ministro Toffoli, onde ele acha que as eleições, ela deve ter a propaganda eleitoral, ou até mesmo as informações devem chegar aos eleitores, não apenas no período eleitoral, ou então antecedente, mas sim, doutor Carlos, na sua totalidade, ou seja, as pessoas devem viver política. As pessoas têm que ter essa concepção de que não se resolve, conforme diz o eminente ministro Gilmar Mendes, não se resolve problemas políticos sem políticos. E os políticos e os governantes são colocados lá por nós, eleitores. Então, aqui eu faço um parênteses no sentido de quê? De afirmar categoricamente que, lógico, no mundo ideal, a maior e a melhor reforma política é a educação. É a conscientização eleitoral. Por quê? Porque um eleitor consciente, um eleitor onde ele receba essas informações e não seja massa de manobra, e ele processe essas informações que lhe são dadas, ou seja, que ele tenha juízo crítico, e ali ele consiga, desse juízo crítico, com base na sua percepção, com base no histórico dos candidatos, possa, ao seu juízo, escolher o que para ele é melhor para a população. Portanto, a liberdade de opinião política e o direito à informação são garantias fundamentais para o Estado representativo e democrático. Outra questão, que eu acho que é de fundamental importância, trazer aqui para a reflexão de todos, é exatamente no que tange ao aumento, ao constante aumento das restrições
aos meios de comunicação, ou seja, a propaganda partidária. Doutor Carlos, eu tive o prazer de ler um artigo redigido por Vossa Excelência, e Vossa Excelência é bastante pertinente ao afirmar da necessidade de quê? De se enaltecer a necessidade das informações em detrimento de coibir os seus abusos. Claro, não sejamos hipócritas, no sentido de que não existe abuso de poder econômico, que não existe abuso de poder político, né, que devem ser respeitados as leis e as resoluções, mas é um fato inconteste que, desde o advento da Lei 9.504, a Lei das Eleições, que ocorreu em 97, até porque, aqui parafraseando o eminente advogado Alexandre Jobim, que também já escreveu sobre esse assunto, né, o doutor Alexandre Jobim, ele diz que, antes de 97, o TSE editava constantemente normas tratando sobre as campanhas eleitorais, e sempre restringindo-as, né? E aí imaginou-se que, com o advento da Lei 9.504, essa celeuma toda iria terminar, ou seja, que com o advento de uma lei tratando sobre a temática, que iríamos ter estabilidade jurídica, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Nós, se pararmos para analisar, praticamente antes de toda eleição nós temos uma reforma política, ou então eu costumo dizer que é reforma legislativa, mudanças legislativas. Eu não gosto de conceituar essas mudanças legislativas de reforma política, porque eu entendo que a reforma política ela é bem mais contundente, ela deve modificar não apenas leis infraconstitucionais, mas também deve mudar o sistema político como um todo. Então, desde 97, são raros os anos pré-eleição que não existe uma mudança legislativa que trata sobre as campanhas eleitorais. E pior, não é fomentando o pessoal. Pelo contrário, é restringindo, doutora Luciana Afonso. Ou seja, ao invés de fomentarmos, de fazermos com que o cidadão ele fique mais consciente, que ele tenha mais informações, no sentido de quê? De que ele possa exercer o seu voto na sua plenitude, imbuído e consciente de quem são os candidatos. Não, infelizmente, as mudanças legislativas elas são restritivas, bem como as intervenções judiciais. O Estado como São Paulo, o TRE de São Paulo, o desembargador Mário acabou de passar por uma eleição municipal, sabe exatamente a pauta do tribunal no que tange a direito de resposta, né, representações. Então, são muitos processos dessa natureza que chegam ao tribunal e aonde o Poder Judiciário ele é provocado para dizer se aquela campanha, se aquele outdoor, se aquele letreiro é possível, se é permitido ou não. Então, eu gostaria de deixar, na realidade, uma indagação, antes de terminar a minha modesta fala, para que todos vocês reflitam sobre o que eu vou indagar agora. É pior a influência dos meios de comunicação ou a ausência de informações na eleição? Né? Delmiro, hoje pela manhã, disse e colocou com maestria exatamente a preocupação que ele tem no que tange ao encurtamento das eleições. Ou seja, nós temos apenas 45 dias para tratarmos de um assunto que é de suma importância. Nós estamos passando por um momento onde a crise política está acentuada, onde a crise econômica, por consequência da crise política, ninguém sabe qual é a que veio primeiro, né? E hoje pela manhã a doutora Vânia nos brilhantou com um magnífico discurso no sentido de que crise política, crise econômica, ela faz parte do sistema de uma nação. Mas o problema, que todos nós, na qualidade de juristas, temos que ter essa concepção, é de que a crise institucional ela não deve passar do limite do razoável. Ou seja, hoje nós vivenciamos um momento onde as instituições elas estão em crise, ao meu sentir. E, nesse momento de crise, é importante que o Estado Democrático de Direito se imponha,
Até porque eu costumo dizer que é muito fácil vir aqui, doutor Gustavo, e invocar uma garantia constitucional, ou seja, numa palestra, numa sala de aula, um jurista, um juiz, um desembargador, um ministro, invocar uma garantia constitucional. Muito fácil. Agora, difícil e imprescindível, eminente ministro Joelson Dias, é exatamente que um promotor ofereça um parecer, ou que um juiz ou que um ministro defira uma liminar, tá? Aonde existe uma latente ilegalidade, quando a Praça dos Três Poderes está tomada pelo povo, né? Ou seja, a atividade jurisdicional contra-majoritária, ela é importante ser tomada, principalmente nos momentos de crise. Então, gostaria de fazer meu registro no sentido de que entendo que o TSE andou bem ao julgar com base na legislação e demonstrou que pese a mídia e a pressão popular ter forçado em sentido contrário, mas os ministros que ali estão demonstraram que nós, no nosso país, ainda temos uma Constituição. Constituição essa que deve, sim, ser prezada e que deve ser adotada. Ou então, nós passaríamos a quê? A ler blogs ao invés de códigos de processo civil. Nós deixaríamos de ler a Constituição e passaríamos a ler sites de notícia ou periódicos de revista. Então, entendo que no Estado Democrático de Direito é importante que a Constituição, que os princípios constitucionais sejam, de fato, não só respeitados, mas principalmente aplicados. Por fim, senhor presidente, no que tange à paridade de armas, né, essa questão, para mim, sempre foi tormentosa. Por quê? Porque eu fecho os olhos e vejo o processo eleitoral, desembargador Mário, desde o seu nascedouro, como de uma forma não isonômica. Por quê? Se pararmos para analisar que nós temos 35 partidos políticos no nosso país, e mais 50 e poucos querendo ser criados, que desses 35 partidos políticos no país, 6 ou 7, desembargador Júlio, detém quase a totalidade do fundo partidário, eu não tenho esse número preciso, mas 88%, 89% do fundo partidário do tempo de televisão pertence a 6 a 7 partidos políticos. Né? Aí eu pergunto, como é que em 45 dias o Poder Judiciário, ou então o legislador, irá fazer com que essas armas sejam isonômicas? Aonde muitos políticos que ali estão, são detentores de televisão, estão no poder há vários anos, como é que em 45 dias aquele cidadão que é carismático, que tem boas intenções, que tem bons projetos, consegue igualar? Então, em relação ao princípio da paridade de armas, eu confesso que é muito difícil a gente analisar sobre esse prisma. Em que pese, o Poder Judiciário, constantemente, ele é provocado para agir dessa maneira. Por fim, eu gostaria de dizer que a campanha eleitoral ela deve ser fomentada, ao invés de ser restringida, sob pena do nosso sistema eleitoral, ou seja, sob pena dos eleitos, não tenha a representatividade, não tenha a legitimidade outorgada pela Constituição. Portanto, eu agradeço a atenção de todos, peço vênia pela rapidez ou então pela falta de esclarecimento, porque, na realidade, nós temos outros colegas aqui que irão abrilhantar o assunto. Muito obrigado a todos. Parabéns, Telso. Queria cumprimentar o Dr. Telso e aproveitar aqui para me penitenciar de uma omissão. Queria também cumprimentar os eminentes coordenadores científicos e saudá-los, o Dr. Walter Agra e o ministro Joelson Dias, pela excelente coordenadoria, pela qualidade técnica dos expositores que nós temos tendo aqui nesse congresso. Eu agora tenho a honra de passar a palavra à doutora Gabriela Hollenberg, que é advogada eleitoralista, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB,
é um dos membros fundadores da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e a parte mais importante do seu currículo é que ela é mãe do Rafael, né? Ele é pequenininho ainda, mas certamente será um grande homem, a exemplo da mãe e do pai. Oh, desembargador, você me deixou até emocionada, porque, na verdade, é a primeira vez que eu viajo, deixei meu filhote de 3 meses em casa, então imaginem para uma mãe o que é isso, sair assim as lágrimas. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, porque só de estar com vocês, de estar com esses amigos queridos que estão coordenando esse evento brilhante, que está colocando, com certeza, o Estado de Pernambuco no cenário nacional como um calendário fixo, que eu tenho certeza que esse evento vai se repetir sempre com muita grandiosidade, com palestrantes de altíssimo nível, como o que está acontecendo aqui hoje. Então, eu queria agradecer muitíssimo, cumprimentar o presidente da mesa, o desembargador Mário Deviene, meu querido amigo Carlos Neves, que também está coordenando o evento, junto com Delmiro Campos, Jaelson Dias e Valber Agra. E como o tempo é curto, cumprimentar também minha colega de mesa, Luciana, para ajudar a equilibrar aqui, né, nossa força feminina. E, então, dar início à palestra. Bem, o painel é sobre liberdade de expressão dentro da propaganda eleitoral, e eu preparei aqui um levantamento de casos curiosos sobre que envolvem justamente essa questão. Bem, candidatos impedidos de criticar seus adversários e denunciar casos de corrupção. Jornais impedidos de circular pela polícia. Veículos de imprensa proibidos de divulgar informações do pleito eleitoral. Humoristas constrangidos a não fazer piada. Conteúdos removidos de sites de notícias. Eleitores impossibilitados de manifestarem a sua posição pessoal política. Computadores recolhidos de residências de jornalistas em busca e apreensão. Todos esses episódios parecem fazer parte de um momento longínquo da nossa ditadura, mas, na verdade, são episódios recentes das últimas eleições no Brasil. Em Palmas, Tocantins, policiais militares armados com fuzis tentaram impedir a veiculação de uma revista que trazia reportagem prejudicial ao então governador que disputava a reeleição. Em Cáceres, Mato Grosso, por exemplo, um site jornalístico foi proibido de publicar quaisquer matérias sobre a eleição, terra do nosso nobre advogado Cirineu. Uma magistrada eleitoral de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, resolveu restringir as cores das roupas dos eleitores que iriam votar. Pasmem, Vossas Excelências, que entendeu, então, que só poderiam trajar roupas pretas, cinzas ou brancas, porque, senão, estariam ali a beneficiar algum candidato. Enfim, a que ponto chegamos? É o funeral da nossa democracia, né? Vamos vestir todo mundo preto. Não bastasse tudo isso, então foram mais de 400 ações judiciais ajuizadas contra meios de comunicação só em 2014, tudo isso com o objetivo de impedir a divulgação de informações, principalmente na internet. Temos ainda episódios curiosos, por exemplo, na eleição de 2006, o então senador José Sarney processou uma jornalista porque ela fez uma enquete na sua página pessoal da internet que dizia o seguinte: qual o político que deveria receber o seguinte adesivo? O carro que mais parece comigo é o camburão da polícia. E aí as pessoas se manifestavam, diziam lá, enfim, políticos que elas achavam que se adequavam a essa frase. E aí o simples fato de algum desses internautas ter mencionado o então senador José Sarney, ele se entendeu no direito de entrar com ação na Justiça Eleitoral, e a jornalista foi processada não apenas, enfim, para sofrer, então, um direito de resposta no seu site pessoal, mas também a pagar uma multa de R$50 mil. E aí ela tomou a iniciativa de começar a divulgar a tramitação do processo. E a cada divulgação era uma nova ação, o que foi gerando multas sobre multas, e ela passou a dever R$2 milhões e teve até sua conta bloqueada. Então, assim, vejam a que ponto nós chegamos a pretexto de proteger, então, essa reputação, porque, na verdade, é uma proteção de reputação, é a proteção da honra, ou também não temos aí, de certa forma, a intimidação e a tentativa de calar críticas e opiniões, a propaganda que chamamos propaganda negativa. Bem, é importante destacar, e esse dado também me impressionou muito nesse levantamento que fiz, que o Brasil ocupa hoje a 104ª posição entre os 180 países no ranking sobre liberdade de imprensa.
no levantamento feito pelo Repórteres Sem Fronteiras. Até 2014, o Brasil era considerado o país mais letal para jornalistas em todo o Ocidente. Não é por outra razão que a organização internacional Freedom House classifica a imprensa brasileira apenas como parcialmente livre, porque considera, enfim, essas decisões judiciais, as buscas e apreensões, as medidas restritivas contra jornalistas e, enfim, claro, também todos os episódios de violência sofridos. E é nessa perspectiva que temos aí, então, o atual arcabouço teórico do direito eleitoral, que se assenta, então, em concepções, e aqui eu me baseio muito num estudo feito por Aline Osório, uma brilhante jurista, muito jovem, que, assim, sua tese de mestrado é Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, e ela faz essa classificação, né, do atual arcabouço teórico do direito eleitoral, no sentido de que nós temos uma concepção asséptica, que tenta tirar do direito eleitoral das nossas eleições as paixões e os conflitos que são absolutamente inerentes à política, elitista, porque entende que, na verdade, a política tem que ser discutida dentro de um ambiente de elite e que, na verdade, basta ali uma competição pela preferência do eleitor, que seria um coadjuvante na eleição. Paternalista, porque pressupõe a ausência de capacidade do eleitor de decidir e de julgar. Então, estamos sempre a tutelar o eleitor, e aí, por isso, a gente precisa, de repente, tirar uma determinada propaganda do ar, porque vai confundir o eleitor ou vai gerar algum estado mental, enfim, algum tipo de paixão. E, então, essa concepção de que o eleitor seria infantil. E autoritária. Por que não autoritária? Porque, na verdade, nós temos diversos episódios, inclusive de decisões que determinam a censura prévia de meios de comunicação. Tem um episódio específico de Campo Grande, em que houve a condenação de um jornal que não podia sequer mencionar o nome do candidato a governador, que a multa por exemplar era de R$50 mil, pela menção ao nome. Então, vejam, enfim, e nós entendemos que estamos num Estado democrático e que temos plena liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Bem, e a partir desses episódios e dessas perspectivas é que se propõe um movimento de constitucionalização do direito eleitoral. Então, a partir da perspectiva de que, claro, nós temos que fazer uma ponderação de valores e princípios na aplicação da lei. Nós temos, claro, direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e a impossibilidade de violação à honra, mas o direito à liberdade de expressão, ele sempre vai ter uma posição preferencial, até porque ele é um pressuposto da democracia. E um direito individual, enfim, nessa ponderação tem que ser analisado com mais critério, porque não é aí qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de, enfim, de propaganda negativa, de informação que possa denegrir a imagem de uma pessoa que se coloca como uma pessoa pública, enfim, ou seja, e aí exatamente por isso teria que ter o que a autora coloca, enfim, mas o conceito nem é dela, que é um couro mais fino, vamos dizer assim. Na verdade, quando a gente se coloca na política, nosso couro tem que ser mais grosso mesmo. E eu posso dizer porque sou filha de político. Então, assim, é difícil mesmo, a gente sofre, mas é importante que todo mundo possa se posicionar, que todo mundo possa criticar, porque é assim que se constrói a democracia. E não é muito o que temos visto, porque, na verdade, nós temos, inclusive, condenações de cidadãos comuns que se colocam. Né? Na verdade, até para poder, de repente, defender que uma determinada pessoa se coloque como candidato, e aquele cidadão é condenado na perspectiva de que está fazendo uma propaganda antecipada, quando, na verdade, ele está ali simplesmente defendendo que uma pessoa seja candidata. Isso aconteceu. Inclusive, um jornalista do Rio de Janeiro criou um movimento, na época, para que o Gabeira fosse candidato, e aí, enfim, pelo simples fato de ter feito um post, e que acabou sendo compartilhado, ele chegou a ser condenado, enfim, a mais de R$20 mil de multa por conta de uma posição absolutamente pessoal, feita de forma, na sua pessoa física, enfim, não foi nem por meio de um meio de comunicação ou qualquer coisa do tipo. Enfim, e é dentro dessa perspectiva de constitucionalização do direito eleitoral que se coloca, então, uma proposta de ponderação que leve sempre em consideração, primeiro,
enfim, uma premissa básica que é a reserva de lei formal. Então, se não há proibição legal, não há proibição àquela forma de propaganda. Então, isso é muito básico, mas, na verdade, a gente vê o contrário, né? A gente vê termos de ajustamento de conduta, que são formulados trazendo aí uma série de proibições que nem existem na legislação, ou, por exemplo, algum tipo de interpretação sempre ampliativa no sentido das proibições, que é muito comum também. Então, nesse primeiro momento, a necessidade de verificar se há ou não legislação que regulamenta a matéria, nessa perspectiva de que tem que ter lei para que a expressão da propaganda seja restringida. Em segundo momento, restrições devem tutelar um objetivo constitucional legítimo. Então, claro, sempre fazer uma ponderação, qual é o bem jurídico que estamos protegendo, e fazendo essa leitura que já coloquei da necessidade de uma posição preferencial da liberdade de expressão. E, claro, se for algo grave, que realmente viole a honra, se o dado for um dado equivocado, o fato for falso, enfim, aí você tem, sim, elementos para trazer uma punição. E sempre, uma punição, na verdade, não necessariamente, mas você tem medidas adequadas para uma resposta. Então, você tem, num primeiro momento, o direito de resposta. Num segundo momento, se o direito de resposta não for suficiente, nós temos a indenização por danos morais. E aí, por último, claro, uma ação criminal, que também já é vista com muita reserva pelos teóricos que defendem a liberdade de expressão, porque acham que é desproporcional. Então, num primeiro momento, a reserva legal, no segundo momento, a análise do bem protegido, e no terceiro momento, uma análise de proporcionalidade. Então, assim, as medidas sempre têm que ser adequadas e necessárias. Então, sempre fazer essa avaliação na análise de uma restrição de propaganda. E aí eu proponho nessa perspectiva a análise de um precedente do TSE, que foi um leading case da eleição de 2014, a representação 165865 do relator ministro Admar Gonzaga, que tratou, não sei se vocês se recordam, foi bem a discussão que se deu no segundo turno. A gente teve uma polarização muito grande no segundo turno da eleição de 2014, e, enfim, tanto nas redes sociais como nas famílias, eu não sei vocês, mas dentro da minha família, posso dizer que muita gente acabou saindo do grupo do WhatsApp, enfim, virou um inferno a eleição, porque a polarização foi tão grande, as paixões se exacerbaram, e o TSE entendeu, então, por rever a sua jurisprudência, sobre qual deve ser o conteúdo do horário eleitoral gratuito. E aí estabeleceu que, na verdade, se deve ter aí sempre propagandas com conteúdo programático e propositivo, vedando. Então, no caso, era uma propaganda em que havia um presidente, um ex-presidente de sindicato, uma ex-presidente de sindicato, que fazia uma acusação ao então candidato Aécio Neves, dizendo que ele, na época do governo dele, era que nem na ditadura, porque ele perseguia os jornalistas, aí, mais uma vez, a questão da liberdade de expressão, enfim, perseguia os jornalistas que traziam notícias contrárias ao governo, ou que faziam críticas ao governo. E aí o tribunal entendeu que trazer uma pessoa dando um depoimento na propaganda eleitoral não seria legítimo, porque senão ia ser sempre alguém trazendo outra pessoa para, enfim, imputar um fato, e também não seria mais interessante que se trouxesse referências às notícias de jornais, enfim. E aí o tribunal passou a entender que a propaganda tem que ser propositiva. Propaganda tem que falar de proposta, tem que falar, enfim, do programa de governo, e não pode criticar, e só pode criticar a proposta e o programa de governo do adversário. E aí, nessa perspectiva, a gente teve diversas propagandas que foram tiveram sua veiculação vetada pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, propaganda que insinuava que o ex-ministro José Dirceu integraria a nova equipe de governo, propaganda que mencionava a suposta propina cobrada pelo PT sobre contratos da Petrobras, propaganda que reproduzia entrevista concedida em 2009 pela Dilma, em que ela dizia que o Aécio era um ótimo governador, enfim. Ou, no caso do outro lado, propaganda que mencionava o aeroporto privado, que supostamente teria sido construído no terreno da família do candidato Aécio Neves, propaganda que mencionava a denúncia de recebimento de propina pelo PSDB para esvaziar uma CPI. Ou seja, se proibiu ataques pessoais, mas, na verdade, havia ali
claro, em cada caso tem que se analisar a situação específica, mas havia ali informações relevantes sobre a trajetória política e reputação dos candidatos. Informações relevantes para o eleitor. Então, assim, poderia o TSE, na perspectiva de uma interpretação jurisprudencial, sem que existisse qualquer legislação que tivesse esse parâmetro de definição que a propaganda tem que ser estritamente sobre o programa de governo, poderia, então, fazer essa restrição, enfim. E aí, eu faço essas observações. Primeiro, a total ausência, então, não passaria pelo filtro da reserva legal. Enfim, é uma restrição de um conteúdo que é valioso e que só o eleitor pode fazer esse julgamento, né? A segunda observação, que é uma restrição absolutamente paternalista, porque parte do pressuposto de que, mais uma vez, não é o eleitor que vai fazer o juízo de valor sobre qual é o melhor candidato, mas tem que a Justiça Eleitoral ser o protagonista do processo para poder restringir ali um determinado conteúdo. A terceira observação é que esse tipo de entendimento viola a paridade de armas na medida em que a questão principal que se coloca como parâmetro é muito subjetiva. Então, a interpretação pode acabar favorecendo um lado ou outro, a depender do judiciário. E, por fim, incentiva o uso da justiça eleitoral como uma arma política, né? Enfim, a gente sabe que isso é um instrumento, né? Nós, como advogados, sabemos muito que, quando o candidato quer se colocar, principalmente o executivo, uma das armas que a gente tem é de estar entrando com 1 milhão de ações contra o adversário, e se a gente tem um parâmetro tão subjetivo, é muito fácil que, de repente, o conteúdo que seja muito relevante para a construção do voto do eleitor seja cerceado numa perspectiva de que, não, aqui é uma crítica infundada, enfim, sem um parâmetro objetivo de que, olha, realmente é uma ofensa à honra, porque trouxe um fato inverídico, porque imputou um crime falsamente, enfim, alguma coisa do tipo. Bem, então é isso que eu gostaria de propor, essa interpretação considerando esses parâmetros. Tenho certeza que Carlos Neves concorda comigo. Enfim, a gente já participou de outros painéis sobre o tema, mas vou adorar ouvi-lo, e principalmente a Luciana, que eu não tive oportunidade de ouvir ainda sobre o tema. E gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite e deixar o registro das brilhantes mulheres que fazem parte, que estão aqui também participando do evento. Participar de eventos no direito para a gente é muito importante, ainda temos muito a alcançar, muito a galgar, não temos ainda essa paridade nos eventos jurídicos, e é por isso que eu gosto sempre de mencionar o nosso movimento Mais Mulheres no Direito, que tem como objetivo justamente fazer esse realce, né, e, enfim, incentivar essa participação. E aí, então, cumprimentar minhas amigas, Vânia Aieta, Patrícia Henriques, Luciana, Georgia Nunes, Margarete Coelho, que está aqui na plateia, e a Mônica Herman Cajano, que eu vou ter muito prazer de ouvir a todos vocês. Muito obrigada. Queria agradecer à doutora Gabriela, e antes de chamar a doutora Luciana, eu quero pedir a todos os senhores que, após o término da exposição do Dr. Carlos Neves, todos permaneçam em seus lugares, porque temos um anúncio importante a dar, antes do encerramento. Então, eu tenho a honra de passar a palavra à doutora Luciana Diniz Nepomuceno, que é de Minas Gerais, advogada eleitoralista lá naquele estado, conselheira da OAB Federal, foi juíza do TRE de Minas Gerais na classe jurista e é professora da PUC. Então, é uma honra muito grande recebê-la, e Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, desembargador. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito de estar aqui presente pelo Dr. Delmiro, cumprimentar os nossos coordenadores, sempre ministro Joelson Dias, o doutor Valber Agra, também o doutor Carlos Neves, e aqui cumprimentar o nosso desembargador, Mário Ferraz, presidente da Mesa dos Trabalhos, cumprimentar minha colega de comissão eleitoral, doutora Gabriela, doutor Carlos Neves, reiterando, e meu amigo de sempre, doutor Telson, hoje desembargador.
e dizer para os senhores que eu vou fazer um discurso mini-saia. Mini-saia por quê? Comprido o suficiente para cobrir o assunto e curto bastante para despertar o interesse. E eu vou justificar o porquê da mini-saia. Porque o doutor Carlos me convidou agora, na hora do almoço. Falei, você vai compor a mesa? Eu falei, vou. Ele disse, vai ter que falar sobre propaganda. Eu falei assim, meu Deus, deixa eu abrir meu HD aqui e falar o que eu vou falar, né? E por isso a razão da mini-saia, mas espero contribuir para essa tarde dos debates. E eu falei que eu não poderia recusar, porque eu sou galo. Né? Como galo, a gente costuma ganhar campeonato aos 47 minutos do segundo tempo. E é por isso que eu falei assim, não, vamos lá. Cheguei aqui bem e falei assim, pode me colocar na mesa que nós vamos falar sobre propaganda. Então, o tema que eu gostaria de colocar a reflexão dos senhores aqui é uma releitura do artigo 242 da nossa legislação. Por quê? O 242, ele veda qualquer tipo de propaganda, e a doutora Gabriela mencionou aqui, que vai incutir no eleitor aquele estado mental, artificial, ou seja, que vai induzir o eleitor. E esse artigo 242, ele é interpretado apenas em termos de propaganda irregular. Gera multa ou não gera multa. E qual é a minha proposição? Do 242, daquela propaganda que incuta aquele espírito artificial, mentiroso no eleitor, se transforme em fraude, a ponto de motivar um abuso, né, um fundamento da fraude para uma ação de impugnação de mandato eletivo. E digo isso para os senhores por um caso concreto que eu tive nas últimas eleições municipais, exatamente envolvendo esse assunto. O então candidato viu seu registro indeferido e, com isso, ele se substituiu pela esposa. E toda a campanha que foi feita pela esposa, naquele final de tempo, né, que tinha de campanha, foi: vote em fulana para que o fulano, que era o candidato inelegível, possa votar. Então, foi feita a campanha toda nesse sentido. Vote na mulher, que quem, na verdade, será o prefeito de fato, será o candidato inelegível. E com essa situação, nós tínhamos, obviamente, uma propaganda irregular na interpretação literal do 242, porém, eu entrei com uma ação impugnatória do mandato, exatamente com base em que aquela propaganda irregular, ela se converteu em fraude. Então, o que eu proponho é uma interpretação sistemática do 242 com o 14, parágrafo 10 da Constituição. E fraude por quê? E aqui eu pego um precedente do Piauí, do ministro Henrique Neves, onde ele atribui ao conceito de fraude do artigo 14 uma interpretação aberta, para incutir na expressão qualquer conduta que possa ali vilipendiar ou romper com a normalidade das eleições. Então, nesse sentido, essa propaganda mentirosa, ela vai se tornar uma conduta fraudulenta a ponto de se cassar o registro ou se cassar o diploma. E uma outra questão que eu vinha discutindo com o Dr. Telson, aqui agora na mesa, que eu concordo com a opinião dele, é que eu acho que a propaganda ela não deve ter as limitações tais quais hoje é colocada pela nossa legislação eleitoral. Primeiro, por quê? Primeiro, nós tivemos uma redução no tempo da campanha. Segundo, a redução do próprio financiamento de campanha com a vedação de financiamento por pessoas jurídicas. É lógico que todas essas vedações elas vão refletir na propaganda eleitoral. E vamos lá, senhores, ponderar na seguinte perspectiva. Dependendo do candidato, quanto mais tempo ele tiver de propaganda, é pior. Mais tempo ele pode apanhar. Ou seja, ao invés de ser uma situação positiva, propositiva, é igual eu falei no Dr. Telson. Basta se imaginar os candidatos despreparados que são colocados para um debate e aquele candidato ali, ele às vezes ele é fulminado num debate político, derrubado
a candidatura dele, a eleição dele, num debate. Eu acho que o mesmo se faz com as propagandas eleitorais. Então, eu acredito que num Estado democrático, a gente tem que ampliar essa propaganda e mais fomentar aí a participação feminina. E eu pego o viés dentro que a doutora Gabriela expôs no final da explanação dele, que é exatamente que a propaganda, isso aí é uma questão já intrapartidária, que nós temos aqui, eu convoco todas as mulheres, a nossa governadora aqui, como exemplo, né, de uma representante feminina, que realmente os partidos políticos tenham essa conscientização dessa igualdade, aí pegando o tema no foco do painel, da paridade de armas. Eu vou propor aqui um enfoque da paridade de armas entre a paridade de gênero dentro dos partidos políticos, que hoje nós sabemos, hoje e sempre, que dentro do partido, os líderes, as lideranças partidárias preferem investir num homem do que investir numa mulher. E que a propaganda ela não se faz de forma igualitária, isonômica, entre homens e mulheres dentro dos partidos políticos. Então, é com essas breves palavras que eu encerro aqui a minha participação, né, meu discurso mini saia aqui, agradecendo a atenção de todos e mais uma vez aqui, reiterando meu agradecimento por estar presente, poder compor essa tão seleta mesa. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Quero agora convidar o doutor Carlos Neves, aqui advogado eleitoralista de Pernambuco e diretor da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, para a sua exposição. É uma honra também tê-lo aqui. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Depois dessa participação rápida, mas direta, como é da sua característica, da querida amiga Luciana Nepomuceno, que causou provocações em nós, indignações de alguns, ânimos de outros, e é isso que a gente faz, Luciana. A gente tenta mexer no estado das coisas mais das vezes. Eu sempre, há muito tempo, falo sobre propaganda eleitoral, sobre liberdade de expressão, e vejo que algo que mais me anima é ver gerações de estudantes de direitos, de advogados, aqui eu vejo vários que fizeram pós-graduação, tomando esse tema para si e indo na advocacia, no dia a dia da sua advocacia, buscar perante o juiz a defesa das candidaturas, da liberdade das candidaturas, da liberdade de expressão, mais das vezes. É essa provocação que nos traz aqui hoje com essa mesa tão brilhante. Eu quero agradecer a presença de todos. Serei breve, até porque estou na figura de palestrante, mas também sou organizador, então isso dá um trabalho danado. Essa invenção de bater o escanteio e tentar cabecear é complicado. Mas eu vejo tantos amigos aqui, alunos, advogados, e queria fazer um registro especial em nome de todos os alunos da pós-graduação, na pessoa de Jarlenira Araújo, presidente da subseccional de Ipojuca, que é integrante da OAB, mas também cursa os cursos da Escola Superior de Advocacia. Jarlenira, muito obrigado por você ter vindo, estar aqui presente o dia todo, sei que participará por todo esse congresso. Na pessoa também do meu amigo Delmiro Campos, eu faço uma saudação especial aos desembargadores eleitorais, às autoridades presentes, até porque parceiro que foi, Delmiro foi o grande incentivador para que a Escola Superior de Advocacia e a ESG fizerem esse evento. Mas eu não posso aqui usar a tribuna para falar sobre um tema e falar sobre a coordenação. Então, irei direto ao assunto. Eu tenho falado sempre, nos congressos que sou convocado, e Gustavo Guedes é um amigo que me levou para Curitiba, Margarete Coelho sempre me convida lá para Teresina, e tantos amigos aqui que levam para a gente falar um pouco sobre isso. Eu sempre venho com essa... às vezes eu penso que eu estou ficando igual a Cristóvão Buarque, falando sobre educação, sabe? Só fala a mesma coisa, bate na mesma tecla o tempo todo. Mas é uma boa comparação, né? Eu fico satisfeito com isso. Mas a verdade é porque é um tema que, muitas vezes, eu posso dizer até que a maioria das vezes, ou há um erro de premissa, ou há uma intenção deliberada de prejudicar o processo político. Eu vou dizer bem claro, com todas as letras, desembargador, presidente, aqui fazendo a saudação especial ao querido Mário Ferraz, há dois lados
de uma história que está incomodando muito a democracia brasileira há muito tempo. De um lado, o legislador, que quer a redução da campanha eleitoral, que quer a redução do debate político, que quer cada vez mais a demonização da política. Parece até contraditório, parece até paradoxal. Mas quanto menos política, mais estabilidade para aqueles que estão sentados na cadeira do poder. Essa é uma premissa histórica. Quando você pergunta, recentemente num caso, perguntaram a um senador alagoano, eu não vou dizer o nome, em respeito ao meu amigo que está aqui, Luciano, né, que é advogado lá em Alagoas, mas perguntaram ao senador alagoano se ele ia ser candidato ao Senado, à presidência do Senado, em uma certa época. Ele disse, Senado? Presidência? Então você não já está em campanha? Ele disse, campanha. Ou seja, quanto menos assunto, melhor. De um dia para o outro, ele foi eleito presidente do Senado. Porque quanto menos debate, era melhor para ele. Porque o político que já está estabelecido quer menos debate. É por isso que há uma intenção deliberada do Congresso Nacional de restringir a propaganda eleitoral. Mas, por outro lado, que eu tenho certeza que não combinaram com os políticos que estão no Congresso Nacional, tem os juízes e o Ministério Público, atuando de forma incisiva contra a propaganda política. Contra a política, mais das vezes. No sentido da demonização, no sentido de dizer que a propaganda eleitoral ela não é benéfica para a sociedade, que é feia, ela incomoda, ela suja a cidade. Porque o Ministério Público provoca ações por conta de um cidadão que botou uma placa na sua casa com mais de meio metro quadrado. Porque a Justiça Eleitoral, no seu poder de polícia, tira das ruas algumas propagandas que estão postas a atrapalhar um pouco o trânsito. Porque mais das vezes, já tive a oportunidade de não só atuando na Justiça Eleitoral, mas debatendo com os juízes. Certa vez, um juiz, numa palestra lá em Tocantins, disse, olha, eu fui juiz eleitoral aqui na eleição em Palmas, e foi uma maravilha. Nem parecia que tinha campanha. Aí, depois fui eu que fui falar, né? Aí eu disse, olha, exatamente esse é o problema. Se parecer que não tem campanha, é porque alguém está se beneficiando disso. E a quem interessa esse conjunto que, de um lado, cria regras restritivas de direito, e do outro, aplica. Aplica ampliando a restrição. Ora, voltemos aos bancos das escolas, voltemos à faculdade de Direito. O que é que a gente aprendeu? Norma restritiva de direito deve ser interpretada restritivamente. Eu não posso ampliar algo que restringe uma liberdade. E aí, entrando mais no tema, a liberdade de expressão, ela não pode ser atingida como é no Brasil. A liberdade de expressão, e aqui a querida amiga Gabriela Hollenberg, e eu digo amiga porque já são tantos anos, né, Gabriela, juntos, na Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal, aqui hoje você na condição de vice, a secretária-geral Diana, o presidente Eric, que está aqui presente, tantos e tantos amigos que representam esse debate há muito tempo. Gabriela falava muito bem sobre isso, sobre o volume de coisas que restringem a liberdade de expressão. E se nós não reclamarmos disso, algo irá prejudicar o caminho da democracia. A democracia é fundada em pluralidade de ideias. Nós temos, na nossa essência, como elementos, como entidades biopsicossociais, não somos seres individuais, não vivemos isolados, alguns até pretendem, mas não há como. Vivemos de forma colegiada. E essa forma social de atuar impõe o respeito à integridade, não só física, mas à integridade psíquica do adversário, ou do oponente, ou até dos aliados. Essa tentativa de convencer alguém a alguma coisa é inerente ao ser humano. Se não fosse assim, não tínhamos evoluído. Se não fosse assim, sequer teríamos saído da caverna. Alguém com certeza bateu lá, puxou o cabelo do outro e levou para fora em um caminho que fosse diferente. Essa tentativa de convencer alguém a fazer um caminho é inerente à condição humana. Em razão disso, precisamos ter proteção a esse convencimento, essa liberdade, essa expressão. E não é à toa que a Constituição Federal, baseada em todos os tratados internacionais de direitos humanos, isso não é uma invenção brasileira, não é uma invenção nem contemporânea. Faz tempo que se trabalha pelas liberdades civis. E na Constituição está lá estabelecido que todas as liberdades, aqui chamada por alguns de liberdades fundamentais, como Jorge Miranda, como Canotilho, lá em Portugal, tantos chamam assim as liberdades que estão cravadas na Constituição, que são integrantes do núcleo central dos direitos humanos. Essa liberdade de expressão, ela não está à toa na Constituição Federal. Ela foi incorporada na Constituição Federal porque
ela tem uma condição fundamental diante dos outros direitos e dos princípios que estão na Constituição. Toda liberdade fundamental, ou toda liberdade, ela impõe a abstenção a partida do Estado e depois dos terceiros. Sempre uma liberdade vai impor ao Estado a abstenção e não intervenção. Vejamos, a liberdade religiosa impõe ao Estado não legislar, no caso, o Estado legislador, não legislar proibindo o exercício da própria religião, dos templos, das igrejas. Não há possibilidade de um juiz proibir um rito religioso. Não há também a possibilidade de um decreto proibindo a instalação de uma igreja. A liberdade de ir e vir. Um juiz não pode decidir proibir uma reunião, ou no caso, na liberdade de reunião, mais ainda. A própria Constituição estabelece isso. O juiz não pode proibir uma reunião em praça pública. A Constituição já diz. Não precisa de autorização. Só precisa comunicar no sentido de garantir a preferência. A liberdade, então, ela exige a abstenção do Estado, no caso da liberdade de reunião, a abstenção do juiz, do legislador, que não pode proibir, baixar uma lei, fazer uma lei e propor essa lei, no sentido de proibir na praça da frente aqui do fórum reuniões públicas, ou um decreto ou a força policial para tirar as pessoas de praças públicas. Não se pode, a legislação e a Constituição não admite que o Estado seja interventor nesse caso. A liberdade de expressão é a mesma coisa. O Estado há de se abster e não intervir, como faz todo dia. Eu disse a Alexandre Ateniense, que estava aqui falando um pouco, que ia discordar um pouco dele. Porque ele disse, não, porque não tem regra sobre a questão dos boots, da internet, não tem regra sobre isso, não tem regra sobre aquilo. Eu pergunto pessoalmente, e quem disse que é para ter regra? Eu acho que não tem que ter regras sobre o exercício da expressão. Tem que ter, na verdade, um juízo de ponderação, sempre há de se fazer, quando há um conflito de princípios importantes na Constituição, ou de direitos, ou de liberdades fundamentais. Quando uma expressão, ela por exemplo, nega a honra, atinge a honra de alguém, é cunhada de preconceitos, por exemplo, contra a mulher, contra um negro, contra qualquer um que seja, qualquer preconceito que atinja o direito fundamental, ou mais ainda, uma propaganda que incite a violência, que pode atingir até a integridade física. Qualquer hora que uma liberdade fundamental estiver em confronto com essa situação, ela deve ser diminuída. Aí sim, ela deve ser restringida. Deve garantir o direito de resposta, deve cessar, deve parar de ser exercida. Neste caso, especificamente, o Estado há de intervir, não para proibir, mas sim, diante do juízo de ponderação, dizer qual é o direito que prevalece, qual é a liberdade que prevalece. E, por outro lado, o Estado deve intervir aí no Estado de direito democrático, no Estado constitucional como o nosso, no Estado de partidos, onde os partidos políticos têm o monopólio das candidaturas, só se pode ser candidato se filiado a um partido político. Esta é quase uma exclusividade da mediação política que os partidos no Brasil têm. Em razão dessa quase exclusividade, os partidos políticos receberam no Brasil tempo de televisão, receberam dinheiro. E para que isso? Essa é a intervenção que o Estado há de fazer. Para garantir a pluralidade de ideias, para provocar o debate. A propaganda partidária, de televisão e de rádio, a propaganda eleitoral, todas essas são intervenções positivas do Estado. O Estado vai lá, atua para estimular o debate. Quando, então, diante de uma liberdade, há de se fazer isso. Quando, numa liberdade de reunião, se manda a polícia para garantir a reunião, não está o Estado a intervir no sentido de proibir. Mas, das vezes, acaba por proibir. Mas, em regra, é para garantir o exercício da liberdade. Então, o Estado deve ser interventor diante de uma liberdade fundamental, no caso a liberdade de expressão política, liberdade de expressão crítica que as pessoas podem ter, ou mais ainda da comunicação política, da propaganda política. O Estado só deve intervir em duas situações. Ou há um conflito e ele tem que ponderar e julgar e apresentar, ou até através de normas que façam já esse juízo de ponderação, ou ele tem que intervir para estimular. Se as normas postas no Brasil são feitas para restringir a propaganda, a liberdade de expressão, há um equívoco de partida. E esse equívoco, ao meu sentir, só interessa a poucos, aqueles que já estão sentados na cadeira do poder. O prefácio do meu livro, que é sobre isso, o princípio da liberdade da propaganda política, propaganda eleitoral e o princípio da liberdade da propaganda política, o prefácio foi escrito por pernambucano, Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, advogado. E Lavareda colocou, com a sua competência, o título do prefácio em latim, não vou tentar dizer aqui, mas em português era A Quem Interessa. Só isso, a quem interessa. A quem interessa esse conjunto de normas restritivas da propaganda eleitoral?
Por que se atribui irregularidade quando alguém na sua casa coloca uma placa maior do que meio metro quadrado definindo, apoiando a candidatura? Por que a gente diminui de 90 para 45 dias a propaganda eleitoral? Porque a gente cria no Brasil uma esquizofrenia entre o direito e a política. Tem hora que a gente não sabe se pode ou não pode. Tinha uma época que o candidato ia dar entrevista no jornal e ele podia dizer que era candidato. Mas se ele fosse na propaganda partidária dele, ele não pode dizer. Espera aí, são duas realidades, há uma esquizofrenia, eu não sei o mundo que eu vivo. O mundo da política e do direito tem que estar junto, tem que ter ligação. Não pode ser uma proibição por proibição. E o legislador mais das vezes fez isso. Torquato Jardim, lá no Concipol, Margarete está aqui me lembrando disso, lá no Concipol, antes de Torquato ser ministro do governo de Temer, ele estava lá como palestrante e ex-ministro do TSE, ele disse uma frase que eu achei interessante. Disse, no direito eleitoral, no direito não há uma palavra que seja colocada numa norma que, em vão. Você não coloca uma palavra num texto legal em vão, sempre tem uma intenção. E no direito eleitoral, até a vírgula tem uma intenção. E é verdade isso, a gente sabe que na reforma de 2006, na 11.300 de 2006, em todas as reformas eleitorais, cada vírgula ali tinha uma intenção. Alguém colocou uma vírgula porque achava que ia se beneficiar daquilo. Um candidato pode ter certeza que foi prejudicado por propagandas de outdoor, foi quem proibiu o outdoor. Um candidato, deputado federal, que quis proibir o showmício, foi porque prejudicado na eleição passada no seu município, porque o adversário colocou os artistas em seu apoio. Tudo isso foi construído no sentido de manutenção do status quo. E foi tão espremido, que sobrou 45 dias cheio de proibições. E também, por outro lado, uma aversão política da população ao processo político. Só que esses que construíram isso não combinaram com aqueles que aplicavam. E o que aplicam, tenho certeza, não estão no mesmo espírito daqueles que criaram a lei. Os que aplicam, acho mais das vezes, no intuito de controlar o processo político, de tomar o eleitor no braço, para dizer assim, como a Gabriela falou bem, né, como infantil que é o eleitor na cabeça da justiça eleitoral, colocou ele no braço para cuidar daquele que não podia fazer, colocou no colo como se coloca um filho. Essa percepção equivocada do eleitor faz com que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral e a Advocacia Eleitoral, é bom que se inclua, nós todos, ficamos fiscalizando muro e medindo com régua se a propaganda do outro passa dos meio metros quadrados. A quem serve isso? O que é que se beneficia? E a que está a proteger, que é a pergunta que eu faço. Qual direito está sendo atingido quando alguém coloca uma propaganda um pouco maior, desembargador Júlio? Qual é o prejuízo? O prejuízo da concorrência. É uma questão de paridade de armas. Mas as armas estão postas. E são diferentes. Telso acabou de falar aqui. Cada partido tem uma verba diferente. Cada candidato tem uma campanha de um tamanho diferente. É permitido se colocar, agora mesmo com limites que foram colocados pela lei eleitoral. Antes, um candidato podia ser candidato a governador e colocar 1 milhão para ser candidato a governador do estado de Pernambuco. E o outro colocava 20 milhões. Que paridade é essa, se os partidos e as candidaturas já podem ser distintas, diferentes economicamente? Por que também o legislador cisma com alguns pontos específicos da legislação? Entendo que, assim, quando proíbe o jornal, que era todo dia, passa a ser 10 dias só na eleição, 10 exibições. Quando proíbe o cavalete, porque incomoda, e havia uma onda também da população que é movimentada nesse sentido, como Vânia Eita disse hoje, esse multitudo, essa população, essa turba que se mexe contra a política, essas pessoas começam a criar uma aversão, ou nelas é criada uma aversão, que uma época chegou-se a dizer no Facebook, assim, quem derruba cavalete, chute seu cavalete. As pessoas desestimulando a propaganda política, porque era coisa feia, suja, a política é ruim. Só que é pior, quanto mais desconhecido é o candidato, mais chance nós temos de errar. Mais desconhecido ou conhecido da última hora. É o deputado federal do mandato, é o radialista, com todo respeito às profissões, mas é a celebridade do momento. É esse que vai ser eleito porque o tempo é curto. E nós, se quisermos aparecer num processo político desse, estamos fora do jogo político. E estamos fora por várias situações. A primeira de todas, essa aversão à política, esse encastelamento do Congresso Nacional, essa propaganda política em um sistema que distancia a população do processo político, um equívoco de premissa da Justiça Eleitoral e do Ministério Público de vedar essa propaganda, que podia ser, aqui sim, coibida quando ela é exagerada no sentido de gastos irregulares, quando os abusos aqui foram tratados no meio digital ou onde for. Existe no direito ações
próprias para coibir o abuso. Não podemos coibir o abuso através de uma norma restritiva de direito. E eu vejo aqui meu amigo, uma das pessoas que mais inspirou a minha atuação no direito eleitoral, Lécio Lemos, que está aqui ali presente. E a gente sempre teve muito esse embate quando a gente ia para cima dos processos eleitorais. Nada mais agressivo do que ver uma retirada de uma propaganda política no meio da rua. Quando a justiça eleitoral caça, enche o caminhão de propagandas eleitorais e leva, né, para o seu final lá, isso dói a alma daqueles que defendem a liberdade. Se ela estava irregular, que se aplique a multa. Mas proibir, baixar um decreto proibindo, como já aconteceu aqui no Recife, proibindo reuniões públicas, cidades do interior que o juiz, para controlar, diz não pode ter comício no dia de domingo, porque é o dia de feira. A população do dia de feira é o dia que a população está na rua. Porque o legislador e o julgador escolheram as formas e os meios de comunicação, o meio de convencimento do eleitorado. Como é que se pode admitir uma legislação construída para se restringir ao bel prazer do legislador a concorrência política? Ele mesmo diz, não vou deixar que um candidato que seja artista tenha mais chance do que eu. Eu não vou deixar um candidato que vai comunicar-se com os meios sociais através de carro de som, eu vou proibir. Eu perdi uma eleição porque o outro botou carro de som, eu não coloquei, e eu vou fazer essa restrição. Esse tipo de jogo vai estritamente reduzir o ambiente da discussão política a um equívoco fundamental no processo político brasileiro. Um equívoco de premissa e um equívoco de estruturação. Temos, e aqui para concluir, que fazer a defesa da captação lícita do sufrágio. Tentar convencer alguém a seguir um caminho não é ilegalidade, não é crime, é exercício da liberdade de expressão. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Dr. Carlos, que fez um apanhado geral, um pouco de tudo do que os outros mencionaram e acabou fechando com realmente essas condições em que deve se manifestar a liberdade de expressão para a captação lícita do sufrágio. Eu concordo integralmente com o Dr. Carlos, eu penso que a propaganda eleitoral deve ser a mais ampla possível, deve começar até antes, né, das convenções e tudo. Eu acho que essa maneira de ficar tentando tutelar o eleitor é totalmente contraproducente, né, porque, como disse o Dr. Telso, o ponto principal é a educação. Como é que o sujeito vai votar em alguém se ele não conhece quem são os candidatos, né? Então, seria melhor que se acabasse com as candidaturas individuais e apenas os partidos fizessem a propaganda. E aí você vota no partido e o partido escolhe quem ele quer pôr lá. Não haveria necessidade de se votar. Nós estamos caminhando para isso, aliás, né? Nós estamos caminhando para isso, para votar só num partido político. Infelizmente, nós temos muitos partidos políticos, não temos uma ideologia, né? O ideal seria nós votarmos numa ideologia e não importa quem seriam os representantes dessa ideologia, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de moderado, conservador, né? Mas o ideal seria isso. Mas nós ainda não temos informação suficiente para isso. Então, é preciso educação, é preciso esclarecimento, e isso só se faz com tempo suficiente. É que as propagandas eleitorais acabaram ganhando uma dimensão muito grande, né, cada vez propagandas mais sofisticadas, e isso custa muito dinheiro, né, e custa dinheiro público. E nós sabemos que a propaganda eleitoral gratuita na televisão ela não é gratuita, porque as televisões recebem isenção fiscal, compensação fiscal por conta do tempo que cedem à Justiça Eleitoral para a propaganda partidária, para a propaganda dos candidatos. Então, há uma queixa daqueles partidos pequenos, que eles não podem se tornar grandes porque eles não têm dinheiro nem tempo de propaganda, e hoje já estão pensando até diferente, né? Como o Dr. Telso falou, às vezes é melhor menos tempo para apanhar menos. Então, é muito difícil. Eu acho que os nossos políticos que têm que fazer uma reforma política aí têm que sopesar muito essa questão do tempo necessário à propaganda e essa necessidade premente de informação aos eleitores, porque sem informação não há cultura, e sem cultura não se pode fazer a escolha, uma escolha bem feita, né?
os políticos estão aí, se tem maus políticos, fomos nós, eleitores, que os colocamos lá. Então, nós precisamos aprimorar a nossa educação, procurar, se nós não obtivermos essa informação pelos meios comuns, vamos nós mesmos atrás da informação, conhecer quem são os candidatos, para que possamos escolher melhor e ter um parlamento digno que possa fazer esse Brasil crescer e voltar ao seu crescimento, que é uma necessidade muito grande nos dias de hoje. Antes de encerrar os debates e entregar os certificados, eu quero anunciar que agora nós vamos ter uma apresentação do grupo Blue Jeans, e são adolescentes do Conservatório Pernambucano de Música, que aqui farão uma apresentação sob a regência do maestro Hernandes. O carro é vermelho, sem trabalhar em meu carro, sou o dono da festa, peguem suas se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Meu carro é vermelho, pra me pentear, tinha sem meia, só na areia sem trabalhar. Eu sem trabalhar, meu carro, sou o dono da festa, perdem suas se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Ter muitas garotas para mim é normal. Eu sou o bom entre os demais. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, pra me pentear, tinha sem meia, só na areia eu sem trabalhar. Eu sem trabalhar em meu país, sou o dono da festa, bebe suas se você quiser experimentar, você vai gostar. Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais.